Audio Jungle. Audio Jungle. Pessoal, questões comentadas número 13. Filiação é o vínculo jurídico que se estabelece entre pessoas que contribuem como segurados para a Previdência Social, vínculo do qual decorrem direitos e obrigações. Estrangeiros, imigrantes e até mesmo apátridas podem se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, desde que exerçam alguma atividade sujeita ao enquadramento no regime geral. Em síntese, pode-se dizer que a filiação decorre da contribuição que pode ser obrigatória ou facultativa. Veja, mais uma questão aí doutrinária. Você não vai encontrar, né, na legislação. Você primeiro vai ter que buscar ali uma excelente doutrina, uma boa doutrina, que vai te dar base, primeiro, de filiação. A questão aqui, a filiação, tem que saber o que é filiação. Né? Geralmente pergunta-se o que é filiação, o que é inscrição. Aqui a questão está falando de filiação, tranquilo. Fala aqui também de estrangeiros, né? Dizendo que eles podem se filiar ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Fala também que a filiação decorre de contribuição, que pode ser obrigatória ou facultativa. Né? A gente sempre vem falando aqui, nas questões anteriores, que todo aquele indivíduo que gera renda, desde que lícita, tem que contribuir com a Previdência Social. Contribuir de forma compulsória, né? De forma obrigatória. Seja no regime geral, trabalhando numa empresa aí, a empresa vai recolher, vai repassar para a INSS, enfim. Seja quando você passa em concurso público, âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Asterisco municipal, se o município que você faz concurso passa, não tem um regime próprio de previdência, você vai estar aonde? No regime geral, mas vai contribuir, ok? Aí temos duas situações, do contribuinte individual, o antigo autônomo, né? A partir do momento que você trabalha como autônomo, você tem que, né, contribuir com o INSS. E o facultativo. O facultativo, o nome já diz, você não é obrigado a pagar, paga porque quer, né? Ato volitivo, ato da vontade dele, até porque para ter, né, uma cobertura, vai ficar doente, quer se aposentar. O que eles têm em comum, o contribuinte individual e o facultativo? Eles mesmos têm que pagar o carnê ou através da guia lá, guia GPS, guia de Previdência Social, que é uma guia de pagamento, que tem que contribuir pagando, né? Esse é o problema. Inclusive também o segurado especial, ele também tem que contribuir, ele mesmo tem que pagar. O regime geral, o regime próprio, né, ele não tem problema que já, as próprias entidades aí, né, do regime próprio já descontam automaticamente e a empresa também desconta, né? Já falei sobre isso, se a empresa não repassar, ela está cometendo um crime do direito penal, né, apropriação indébita. E o trabalhador foi descontado ali, tem como provar, né? Foi descontado, só que não foi repassado. Então o trabalhador, ele tem presunção, né, do direito. Ele está tranquilo, o direito dele está resguardado. Ok? Então, vamos começar aí, que aqui a pegada é diferente, né? Uma pegada diferenciada. Vamos aí destrinchar o conceito de filiação aí, até chegar na resolução da questão. Veja, filiação é o vínculo jurídico que se estabelece entre o segurado e o regime da Previdência na relação de seguro social. Apenas os trabalhadores filiados a um regime da Previdência têm a qualidade de segurado, condição indispensável para o recebimento de benefícios. Olha só, lembrando aqui essa relação
de seguro social é igual seguro comum aí que você tem aí, né? Você paga ali o seguro do teu carro, né? Se tiver algum sinistro, né? O seguro vai te devolver o bem, ou uma carta de crédito, enfim, né? Vai te ressarcir. E na Previdência a mesma coisa, você tem que pagar, né? Para que você tenha direito a algum benefício. A qualidade de segurado se vê justamente nesse sentido. A qualidade, você está pagando no INSS. Tudo bem que nós temos o período de graça, quando o segurado deixa de pagar, então ele tem um lapso temporal que ele ainda continua sendo coberto. Acabou esse lapso temporal, aí, meu amigo, perdeu a qualidade de segurado. A qualidade de segurado é quando você paga, né? Tá em dia ali, vem pagando ali, e tem esse período de graça. Quando você deixa de pagar por algum motivo, né? Aí tem um período de graça. Já falei isso aí no canal sobre isso. É igual a história da galinha, né? Galinha, tu vai puxar, no direito é assim, tu vai puxar uma pena da galinha, vem outra galinha, tu vai puxar outra. Pô, não dá. Não dá pra gente ficar fazendo recorte, né? Então vamos até aqui. Então, filiação, basicamente, né, sintetizando, vínculo jurídico entre o segurado e o regime da Previdência nessa relação de seguro social, tá? E a qualidade de segurado, condição indispensável para pleitear, né, algum benefício. Está em dia? Vamos ver aqui o período de graça aqui. Deixa de pagar, vamos ver se está dentro do período de graça. Se estiver dentro do período de graça, você ainda está coberto, né, pelo seguro social. Veja, a filiação se dá em razão das atividades exercidas pelo trabalhador. Olha só, atividades exercidas pelo trabalhador. Ou seja, todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada, né, sujeita ao regime geral, é obrigatoriamente, compulsoriamente filiado em relação a cada uma delas, segundo o artigo 11, parágrafo 2º da Lei 82.13. Vamos aos exemplos. Veja, você trabalha numa empresa de 8 às 4, né? Depois, né, às 18 horas até meia-noite, ou sei lá, 11 horas, trabalha como Uber. Ou seja, você no regime geral, você está como empregado de uma empresa, tá? Depois de expediente, você pega o seu Uber, você está como o quê? Como contribuinte individual. Está gerando renda, você tem que contribuir. Então, você é obrigado, né, essa filiação em relação a cada uma delas. Ou, outro exemplo, você trabalha aí no seu consultório médico, no regime geral, seu consultório médico lá, você é o quê? Contribuinte individual. Depois do seu expediente no seu consultório, você dá plantão, né, em uma empresa, né? De repente a empresa tem que ter um posto de saúde, né? Dependendo da atividade que ela exerce, tem lá um posto de saúde lá e você dá plantão lá. Contribuinte individual, você já é no seu escritório. E ali você está numa empresa como médico, né? Regime geral. No seu consultório, contribuinte individual. Na empresa, né, você está no regime geral como empregado, né? Você está trabalhando no posto lá, que tem lá, ok? Dependendo da sua grade de trabalho aí. Ou seja, segundo o artigo 11, parágrafo 2º da Lei 82.13, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas, ok? Que fique bem claro isso aí, ok? Vamos lá. Não há previsão de idade máxima para a filiação ao regime geral de previdência social. Porém, ao tratar da aposentadoria por idade, a Lei 82.13, que é a Lei de Benefícios, né, traz dispositivo que permite às empresas requerer a aposentadoria de empregados que tenham mais de 70 anos de idade, se homem, ou 65 anos de idade, se mulher. Então, em princípio, não tem idade máxima para a filiação ao regime geral, né? Então, essa é mais uma característica que você tem que saber. Veja, a Lei 82.12 e a Lei 82.13 de 91, em seus textos legais, prevêem a filiação para, abre aspas, o maior de 14 anos,
fecha aspas, conforme a redação original da Constituição de 88, que diz o seguinte: salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade, está onde diz, artigo 7º, inciso 33 da Constituição de 88. Então nós temos aqui uma linha do tempo. Nós temos a Constituição de 88, que fala sobre o aprendiz. Nós temos a Lei 82, 12 e 13, que é de 91, tá? Constituição de 88, linha do tempo. Lei 82, 12, que é a de custeio, e a 82, 13, que é de benefícios, de 91. E temos agora a emenda constitucional de 98. Então veja a linha do tempo. A partir da emenda constitucional 20 de 98, 1998, proíbe-se qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, conforme a Constituição. Logo, o trabalhador precisaria ter ao menos 16 anos para se enquadrar nas hipóteses de filiação compulsória, segundo a emenda constitucional 20 de 98. A jurisprudência e a doutrina entendia que a idade mínima para a inscrição do trabalhador seria de 16 anos, positivado inclusive pelo decreto 3048 de 99. Falei da linha do tempo. Nós temos a Constituição de 88, temos a Lei 82, 12 e 13 de 91, temos a emenda constitucional número 20 de 98 e temos o decreto 3048 de 99. Então você tem que ver a linha do tempo aí, tá? Então, segundo a emenda constitucional 20 de 98, o decreto 3048 de 99, tá? Precisaria ter o quê? Seria de 16 anos, tá? Idade mínima, 16 anos, para poder ter a inscrição aí no regime geral, tá? Beleza? Agora entenda. Você que vai ser servidor do INSS tem que saber disso. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, vem alterando sua jurisprudência por considerar que o artigo 7º, inciso 33 da Constituição de 88, não pode ser interpretado em prejuízo da criança que tenha exercido atividade laboral. Assim, se efetivamente comprovada nos autos, poderia ser reconhecida a filiação antes dos 14 anos de idade. Essa é uma realidade. Por que eu estou falando isso que é importante para você que pretende ser servidor do INSS, autarquia federal? Você vai analisar lá, pedido de aposentadoria, segurado especial, zona rural, tá lá, menos de 14 anos. Ih, a Constituição diz que não, acima de 14 anos. A emenda constitucional diz que é emenda constitucional de 98, 16 anos e diante. Isso aqui já vou dar, já vou fechar o caixão desse aqui. Esse aqui já não vai passar, vou dar indeferido, Menos de 16 anos, então você tem que estar ciente. Você é servidor, o INSS tem que estar ciente que o STJ já reconhece idade menor que 14 anos de idade, tá? Para que não haja prejuízo para o trabalho laboral da criança ali, desde os 7, 8, 9, 10 anos trabalhando na área rural, comprovadamente. É claro, como diz aqui, comprovado nos autos. Então você tem que estar ciente. Vai dar indeferido, o advogado ali vai entrar, o advogado vai entrar com recurso administrativo. Pô, cara, se der indeferido, vai causa ganha, porque o STJ já reconhece, vem mudando a sua jurisprudência. Vai passar para a sua mão isso aí. A aposentadoria híbrida, ele tem bastante tempo urbano, os últimos trabalhos dele foi urbano, mas ele tem um pequeno tempo rural. Então ele vai pedir uma aposentadoria híbrida. Aí você vai dizer assim, não, você como servidor, servidora do INSS, passou no concurso, não, menos de 16 anos, trabalho, não, negativo. Trabalhou com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, não, 10 anos, não, indeferido aqui. Vai dar indeferido, o advogado vai entrar com recurso administrativo, vai se embasar, vai estar embasado, calçado. Se por acaso o recurso foi indeferido, vai judicializar, levando o tempo aí, vai receber retroativo, enfim, todas essas situações aí que a gente já conhece. Mas causa ganho. O STJ ele já vem mudando o seu entendimento e você tem que saber disso, tá? Essa aqui é a casca de banana da questão. A legislação brasileira não restringe a concessão de benefícios previdenciários aos estrangeiros.
a Lei de Imigração, Lei número 13.445, 17, estabelece, dentre tantos, os seguintes direitos. Veja, na introdução ali, eu elenquei, né, legislação básica. O nome já diz, legislação básica. Por quê? Porque a gente, decorrendo do estudo, vai agregando. Né, vai agregando. Está aqui mais uma lei aqui que você vai ter que dar, né, uma pincelada no que diz respeito, né, à Previdência. Né? Então, mais uma leizinha aqui para você acrescentar. Lei 13.445 de 2017. E ela diz o seguinte no seu artigo 3º. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. Tá? Inciso 9. Igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e aos seus familiares. 10. Inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas. 11. Acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. Nós sabemos os 3 pilares da Seguridade Social: saúde, assistência e previdência social. Só que, para fechar esse entendimento, o artigo 4º da referida lei: ao migrante é garantida no território nacional, em condições de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados, inciso 8º, acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Então veja, independentemente da condição migratória, o estrangeiro terá garantido o acesso à previdência social. Veja, independentemente da condição migratória, o estrangeiro terá garantido o acesso à previdência social. Então, a questão está certa. Essa questão aí também é uma questão difícil, porque ela envolve o quê? Direito do migrante. Espero que tenha gostado dessa questão, que é uma questão extremamente atual, tá? Encontro vocês nas questões comentadas número 14. Bons estudos. Sucesso sempre.